Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do... Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, eu peço que o Senhor venha clarear o nosso sentimento, esclarecer o nosso pensamento, para termos uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia, Senhor, cheia da Tua graça, cheia do Teu poder, cheio das maravilhas do Senhor. Eu peço que nesta noite, ó Pai querido, o Senhor venha abrir os céus sobre este lugar, que todos que entraram por aquela porta venham sair cheios do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça, transbordando na Tua presença, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paulo, quando escreve o versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, ele dá uma responsabilidade para cada um dos crentes em Jesus. A igreja de Éfeso era uma igreja grande, rica. Era uma cidade, a cidade de Éfeso na época tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Então, para uma cidade da época, não era uma cidade pequena. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha a consciência espiritual, porém, era uma igreja corrompida. Era um povo que adorava uma deusa chamada Diana, e ao mesmo tempo, era um povo que ia para a igreja, mas ao mesmo tempo adorava outros deuses e se embriagava com vinho. E quando Paulo ficou sabendo que a igreja de Éfeso estava passando por esse momento de mornidão espiritual, esse momento de dificuldade espiritual, ele escreveu uma carta dizendo várias coisas, inclusive esta coisa, dizendo: olha, não se embriaguem com vinho, porque há muita contenda entre vós, porém enchei-vos do Espírito. Este termo enchei-vos significa o quê? Que me encho do Espírito. Eu que tenho a responsabilidade de me encher do Espírito Santo, de ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Ou seja, a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é sua e é minha. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Buscando a sua presença. Então Paulo, ele faz um alerta à igreja de Éfeso: não fique se embriagando com as coisas desta terra. Ah, pastor, mas eu não bebo vinho. Esse embriagar pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro momento na sua vida. Você pode estar se dedicando demasiadamente a alguma coisa que está tirando o teu foco da presença do Espírito Santo. Você pode estar se embriagando com os afazeres desta vida. Você pode estar se embriagando com a televisão. Você pode estar se embriagando com a busca incessante da riqueza terrena e não está se enchendo do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Não se embriague com as coisas desta terra, onde há contenda, onde há o desvio espiritual, mas enchei-vos
do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Hoje alguém, o diácono Magdiel, me mandou um vídeo. E eu assisti aquele vídeo, eu fiquei todo arrepiado. Era uma cena de um filme, onde um senhor está deitado em uma maca, doente, enfermo, em um hospital. E outro senhor que é crente, chega para visitá-lo. E ele começa a fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta, ele diz assim: quem é você? E o outro: não, eu sou o fulano. Mas quem é você? Não, eu sou o ciclano, eu trabalho em tal lugar, faço tal coisa. E ele insiste perguntando: quem é você de verdade? Se alguém perguntasse quem é você, você diria o quê? Ah, eu sou o fulano. E por último ele responde: ah, eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E aquele outro senhor que está doente pergunta dele assim, fala para ele: viu como a última coisa que você me respondeu é dizendo que é cristão? Ou seja, a tua prioridade não é ser cristão, a tua prioridade é ser empresário, é ser isso, ser aquilo. Mas cristão, o termo cristão, servindo ao Senhor, ficou por último. E ele ainda chama a atenção, dizendo assim: você disse para mim que quando viesse me visitar, faria uma oração. E até hoje, você não fez nenhuma oração. Ou seja, aquela palavra falou de forma tão tremenda com aquele homem, e ele ficou intacto, sem saber o que responder. Por quê? Porque a prioridade dele estava em outras coisas, menos na fé, menos na vida espiritual. O Espírito Santo também é assim. Nós temos que ter ele como prioridade em nossa vida. Ele tem que estar na frente, em primeiro lugar, em cima de tudo, de qualquer outra situação. Não por último, lembrar que existe o Espírito Santo. Aleluia. Se você entender a importância que é o Espírito Santo de Deus em nossa vida, se nós compreendermos o valor que tem o Espírito Santo, talvez nós nunca mais nos afastaríamos dele. Talvez nós nunca mais pensaríamos ele como um ser que fica lá longe e nós estamos tão distantes. A Bíblia diz que antes de Deus criar as coisas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. A Bíblia diz que a presença de Deus já existia através do Espírito de Deus sobre a face das águas, sobre a terra. Deus, Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele colocou a presença dEle dentro de nós, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, a presença de Deus descia na virada do dia, 6 horas da tarde, para falar com Adão. Mas Adão pecou e saiu de dentro da presença do Senhor. Quando passou um tempo, a Bíblia diz que a presença de Deus habitava dentro do tabernáculo, dentro da arca. Mas o homem pecou e se afastou da presença de Deus. A Bíblia diz que a presença de Deus, através do Espírito de Deus, repousava sobre a vida dos profetas. A Bíblia diz que a presença de Deus repousava dentro do templo de Salomão. Crônicas capítulo 7, a Bíblia diz que quando terminaram de orar, a presença de Deus tomou de conta do ambiente, de forma que ninguém conseguia entrar no templo por causa da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em Ageu capítulo 2, que quando foi inaugurado o templo, a presença de Deus entrou no templo através da glória e do Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Deus levantou
o profeta João Batista, a presença de Deus estava com ele. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A presença do Espírito Santo estava em Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi embora, e agora a presença de Deus está dentro de nós. Este é o valor do Espírito Santo. Pastor Rafael falou aqui com propriedade. Quando Davi pecou, Salmos 51, se você abrir, abra comigo, Salmos de número 51, você vai encontrar dois Davi aqui. O primeiro Davi é o Davi arrependido, que diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, tem um Davi quebrantado, um Davi contristado, um Davi arrependido, que não sabia como se portar na presença de Deus. Mas quando Davi faz esta oração, no verso de número 11, que divide o Salmo, do verso 11 para trás, você encontra um Davi arrependido, um Davi quebrado, um Davi despedaçado. Mas ele faz esta oração: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Agora Davi se transforma neste verso, porque agora em seguida ele começa a levantar o ânimo e diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Agora Davi está com a autoestima elevada, porque Deus responde a sua oração, e logo a presença do Espírito Santo entra em Davi, e ele se levanta e diz assim: porque não compraste em sacrifício, senão eu vos daria. Tu não te deleita em holocausto. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Aleluia! O valor do Espírito Santo na nossa vida tem que ter um significado forte. No dia que você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo fez morada em você. No dia que você foi lá na frente na igreja e disse: eu quero Jesus como Salvador, o Espírito Santo entrou na tua vida e habitou lá. E a partir daquele dia, ele nunca mais quis se ausentar da tua vida e da tua presença. Aleluia! E eu escrevi aqui algumas características do Espírito Santo. Lá em João, capítulo 16, abra sua Bíblia. No versículo de número 7, diz que ele é o nosso Consolador. Versículo 7 do capítulo 16 de João: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei o Espírito Consolador. Ou seja, ele é o nosso Consolador. Em outras traduções, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador. Ele é que está com você
na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da angústia. Quando o pastor Rafael disse aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é quem estende a mão na hora da dificuldade. Quando você está lá sozinho no teu quarto, sem saber como orar, é Ele que vai lá contigo e diz: eu estou aqui para te ajudar. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 27. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, versículo 27. E aquele que examine os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. Ou seja, Ele é quem sonda o nosso coração. Ele diz que aquele que examina os corações, Ele é quem sonda a tua alma, Ele é quem sonda o teu ser. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você necessita. É Ele que sonda isso e leva a tua oração até o trono de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Ele é quem te sonda, Ele é quem te conhece, Ele é que sabe o teu caminhar, o teu levantar, o teu deitar. Ele sabe tudo na tua vida. Aleluia. Ele sabe tudo. Diante dele nada fica escondido nem oculto, porque Ele está aí. Quantas vezes nós estamos em casa louvando ao nome do Senhor, adorando ao nome do Senhor dentro do carro, ou na moto, ou na bicicleta, ou caminhando, e você começa a orar, começa a pedir, começa a falar com Ele, e você sente a presença dEle. Por quê? Porque Ele está sondando a tua alma, Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que você quer naquela hora. Aleluia. Aleluia. Terceiro, Hebreus capítulo 3. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 3, versículos 7 e 8 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, aleluia, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Terceiro, o Espírito Santo fala conosco. Quando Deus fala contigo, é através do Espírito Santo. Quando você está tentando fazer alguma coisa, e você escuta aquela voz dizendo assim: não vai, é o Espírito Santo te avisando. Quando você quer ir em determinado lugar, e você escuta aquela voz no teu coração dizendo: não vai lá, é o Espírito Santo te avisando. Quando você acorda na calada da noite, de madrugada, e não consegue dormir, é o Espírito Santo te chamando: vem falar comigo, porque Ele quer falar com você. Aleluia. Esta comunhão, esta intimidade não pode acabar.
O tempo passou, o tempo está passando e muitos estão perdendo esta intimidade, esta comunhão com o Espírito Santo. Já não sente mais a sua presença, já não fala mais com Ele e muito menos escuta a voz dEle no coração. Nesta noite o Espírito Santo está te convidando: volta a ter comunhão comigo. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você quer compreender as coisas de Deus? Chegue perto do Espírito Santo. Você quer compreender, você quer entender os mistérios de Deus? Chega perto do Espírito Santo, porque Ele é o nosso ensinador. Ele está dizendo aqui que Ele é quem ensina. Ele é quem ensina não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus. Aleluia. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tem gente que pensa que o mundo espiritual é o mundo que está longe da gente. Não, o mundo espiritual está direto aí com você, aqui mesmo. Para que esse culto aconteça, tem miríades e miríades de anjos batalhando nas regiões celestiais, para que o diabo, Satanás, não atrapalhe o teu culto. Se neste momento Deus abrisse a nossa visão espiritual, você estaria vendo anjos voando aqui em cima, batalhando pela igreja de Jesus. Aleluia, aleluia. Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia de novo aí. Capítulo 4, versículo de número 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia, aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus tem sentimento, porque Paulo está dizendo para você não entristecer Ele. E sabe como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quando eu não falo com Ele. Fica um dia todo sem falar com teu filho. Fica um dia todo sem falar com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe, ou vice-versa. O que você vai sentir? Tristeza. Por mais que alguma coisa aconteceu, você vai ficar triste. É assim que o Espírito Santo de Deus também fica triste, quando você não fala com Ele. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, semana e mês, e você não dirige uma palavra para o Espírito Santo. Você não dirige uma palavra para o Espírito Santo. Você vai para um lado, para o outro, fala com todo mundo, mas o Espírito Santo está ali, esperando você dizer um oi, bom dia Espírito Santo, boa tarde Espírito Santo, boa noite Espírito Santo. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Será que o Espírito Santo está triste com você? Será que Ele está alegre ou está triste com você? Pergunte para você mesmo, como é que o Espírito Santo está com você?
Será que ele está feliz porque você falou com ele hoje? Ou ele está triste porque faz dias, semanas, meses que você não fala com ele? Aleluia, aleluia. Atos capítulo de número 16, versículo de número 6, diz assim a palavra: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra lá naquele lugar. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos direciona, é quem nos guia. Paulo e Barnabé quiseram ir para a Ásia, porém o Espírito do Senhor disse: não, vai para lá, porque eu tenho outra direção. Sabe o que acontece na nossa vida? Nós fazemos tudo direcionado por nós mesmos, mas quando nós erramos, nós voltamos pedindo ajuda de Deus. Senhor, me ajuda. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que primeiro você fale com o Espírito Santo e pergunte: Espírito Santo, é para mim ir por aqui ou não? É para mim ir por lá ou não? Porque Ele vai responder, Ele vai te dar o melhor caminho, Ele vai te mostrar a melhor decisão para a tua vida. Aleluia. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos direciona. Não seja direcionado pelas suas próprias emoções, não seja direcionado pelas suas próprias atitudes. Busque a presença do Espírito Santo. Ele é quem vai direcionar você para o melhor caminho. Aleluia, aleluia. Quando Salomão diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo de número 1, consagre ao Senhor tudo que você faz e os teus projetos serão bem-sucedidos. Ele está dizendo: peça a orientação do Espírito Santo, peça a orientação do Espírito Santo. Ele que vai direcionar você, e aí os teus projetos serão bem-sucedidos sobre a terra. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo de número 15, versículo 30, diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatas comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está dando um alerta à igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo. Que amor é este que Paulo está dizendo? É o amor que ele sente por nós. É o amor que o Espírito Santo tem pela nossa alma. Você sabe por que você veio aqui nesta noite? Porque o Espírito Santo te ama. Você sabe por que você está aqui nesta noite? Porque o Espírito Santo ama você. Você sabe por que você está assistindo a transmissão online? Porque o Espírito Santo te ama e Ele quer fazer da tua vida um canal de bênção para ti e para a tua família. Você sabe por que você do nada insistiu ou decidiu estar aqui nesta noite? Porque Ele ama você. Sinta o amor do Espírito Santo na tua alma, na tua vida. Sinta este amor que Ele excede todo entendimento
entendimento, ele excede tudo, o pensamento humano, nós não compreendemos. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, aleluia, versículo 14, porque todos vós que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Ele quer você, Ele quer a tua alma perto dEle. Aleluia. Quando Deus me deu esta palavra, eu senti a sua presença. Quando Deus me deu esta palavra hoje, eu senti a sua graça, porque Ele fez eu sentir que nós precisamos estar mais perto dEle, que nós precisamos nos achegar a Ele, porque Ele está conosco. Muitas das vezes nós aqui não estamos com Ele, e Ele quer que nós estejamos com Ele, com a sua presença, sentindo a sua graça, porque quando nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo, nós não vemos a dificuldade, nós vemos além da tempestade, além da luta, nós estamos vendo o final da batalha, que é a vitória. Mas quando nós não estamos com o Espírito Santo, nós só vemos lutas, prova, dificuldade, e não conseguimos enxergar além da provação. Mas nesta noite o Espírito Santo está te chamando. Oh, Ramande Cantarabacei. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A presença do Espírito Santo é real neste lugar. A presença do Espírito, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste altar.